Então você quer ler, você quer aprender mais sobre marketing e especificamente sobre copywriting, a parte escrita que supostamente gera dinheiro neste mercado, né? Eu gostaria primeiro que você entendesse o que é copywriting de fato e não essas definições marqueteiras feitas para você comprar os nossos cursos, para que você consiga entender um pouco melhor por que e quando e principalmente para que você precisa ler certos livros. Isso é muito importante porque a sua impressão, e eu imagino que seja de todo mundo que esteja nesse mercado há pouco tempo, é a de que se você quer aprender copywriting, você só precisa ler livros de copywriting. Só isso que você tem que fazer. Isso vai resolver todos os seus problemas. A verdade é que conforme você lê um, dois, três livros, você percebe que eles são mais ou menos todos iguais. E muitos não são escritos nem para ensinar bem copywriting. Eles são feitos para que você compre os outros produtos. E não estou falando apenas de marqueteiro digital, estou falando de grandes marqueteiros como o David Ogilvy, que claramente ele disse isso, que ele escreveu o livro para promover a si mesmo, em primeiro lugar, e a própria agência. Não quer dizer que você não possa aprender nada com eles, ou que eles não sejam importantes. Só quer dizer que eles guardam coisas. Eles não são escritos com aquela intenção de ensinar realmente tudo que você precisa saber, porque, na verdade, eles têm outras coisas para vender. Tá? Então, a maior parte dos livros é ruim por esse motivo. O autor precisa ficar segurando o conteúdo ali, porque, do contrário, você talvez não ache que o que ele faz é extraordinário, interessante, muito profundo. Um exemplo desse é você pegar o Story Brand, do Donald Miller, que é um livro extremamente marqueteiro, em que poderia ser resumido em 3 capítulos, e o tempo todo ele quer te vender a imersão presencial dele. É um livro extremamente chato desse ponto de vista. Não quer dizer que não é útil, quer dizer que é um livro de marqueteiro, tá? Então, aqui eu gostaria de oferecer 5 dicas baseadas, digamos, nos 5 áreas que eu acho que são úteis para você aprender copyright, tá? Primeira coisa, então, para a gente entender aqui rapidinho, é que o que a gente chama de copyright, na verdade, está nesse meio da persuasão escrita. Existe uma área que é a área da persuasão visual, certo? Por exemplo, UX design, design de produtos, moda, branding, não é? Quando você vai ao supermercado e vê aquelas faixas ali para separar uma pessoa da outra, principalmente na época da pandemia era assim, né? Tinha umas faixas assim para ter aquela distância, assim como existem aquelas faixas de trânsito, é um meio de persuadir você a tomar aquela atitude sem falar nada. Que você pare ali, não é a faixa de pedestre, é um meio de persuadir a parar o carro. Você não é obrigado, claro, você pode atravessar e tomar multa, mas é um jeito de persuadir você sutilmente por meio do visual. Nós trabalhamos com a persuasão escrita, que é o tipo de persuasão que não é exclusivo do copywriting, tá? Outras áreas, você provavelmente aí, se você se formou no ensino médio, você já usou persuasão na sua redação, como por exemplo, quando você fez a redação do vestibular. Você queria persuadir a banca, não é? A leitora, os corretores, de que você estava certo no seu ponto de vista, que você sabe escrever com começo, meio e fim. Um advogado também quer persuadir a banca de juízes de que o seu cliente é inocente ou é culpado, enfim, a depender do ponto de vista, né, de quanto você pagar para ele. Então, e por isso que é tão comum nós termos marqueteiros que são da área do direito, né? Estão acostumados a defender clientes, né? Então eles só mudaram para uma área um pouco menos perigosa, né? E aí você tem o jornalismo, que também te persuade, principalmente o jornalismo opinativo, né? Te persuade a tomar uma certa atitude. O conteúdo, que também não é um jeito escrito de persuadir a fazer alguma coisa. Então há várias formas de persuasão escrita, o copywriting é apenas uma delas, tá? É apenas aqui é vista como uma profissão. Porque, por exemplo, quando o seu filho não quer tomar uma vacina, ou quando o seu filho não quer comer brócolis, você vai tentar persuadi-lo, né, de alguma maneira. Come, porque daí a gente vai andar, você suborna o seu filho, né, para que ele tome
essa atitude. E há também subornos no marketing, não é? Ó, eu dou esse desconto se você entrar. Não é? Eu dou uma condição especial para você. Existe um tipo de suborno, mas está dentro da persuasão. Quer dizer, é a maneira como você altera o comportamento de alguém, não é, com algum tipo de incentivo ou com alguma remoção de obstáculo. Quer dizer, você diz assim, cara, por que essa pessoa ainda não tomou essa decisão? E aí você facilita aquilo. Tá? Então, a área de persuasão aqui é muito longa. Eu tenho um vídeo nesse canal só sobre isso, chama O que é Copyright, uma definição não marqueteira. Recomendo que você assista lá. Esse é só um resumo para que vocês entendam as recomendações aqui. Perfeito? Então, persuasão, nós temos uma parte visual, que lida com UX, que lida com design gráfico, e todas elas, de alguma maneira, envolvem persuadir o público a criar uma certa impressão ou tomar uma certa atitude. E tem a persuasão escrita, que também faz isso, só que escrevendo. Uma faz com visual, outra faz com a escrita. Como eu falei em outros vídeos, dentro de uma equipe, normalmente a parte criativa é feita por duas pessoas, composta por duas pessoas, o diretor de arte e o copywriter. Um cuida da escrita, o outro cuida da imagem. Perfeito? E aí, copywriting, tecnicamente, é a junção desses 4 fatores aqui. Tá? O primeiro é o fator da escrita, que curiosamente é ignorado. Se vocês conversarem com os copywriters formados nos últimos 2, 3 anos, eles acham que escrever, e a gente vê várias promessas nesse sentido, eles acham que aprender escrita é um negócio meio inútil. Você não é pago para escrever bem, você não precisa ser o Machado de Assis para escrever. E assim, é até meio cômico, né? Quer dizer, mesmo que você quisesse, você não conseguiria. Claro que não é para você ser. Nem quem tá querendo tá conseguindo, né? Você acha que é fácil ser o próximo Machado de Assis? Do que você tá falando, né? Então, a ideia que eles querem passar é aquilo que nós vimos em outros vídeos aqui no canal, que é de que é muito fácil ser copywriter, qualquer um consegue ser. A questão é que, de fato, é muito mais fácil ser um bom copywriter do que ser o novo Machado de Assis. E você realmente não precisa dominar a escrita assim, como um gênio da literatura e nem saber gramática perfeitamente para ser bom copywriter. Às vezes pode ser até um empecilho, porque algumas vezes, ou muitas vezes, você vai ter que quebrar regras de gramática para ser mais eficaz na sua comunicação ou na emoção que você quer transmitir. Não há nenhum problema nisso, né? Então, por exemplo, vídeos ou slogans como pense diferente, tá errado, né? Gramaticalmente seria pense diferentemente, né? Mas pense diferente soa muito melhor. Então, é uma regra de gramática que a gente quebra em favor do estilo, tá? Mas isso não quer dizer que você não precisa estudar escrita, tá? Porque a matéria que você usa para persuadir as pessoas é a palavra escrita. Mas Rafael, eu sou um vendedor, é um processo de vendas. Perfeito. Como isso vai ser feito? Vai ser feito com o quê? Qual que é a matéria que você vai usar? Porque um designer, por exemplo, se ele vai persuadir visualmente as pessoas, ele vai usar imagens, ele precisa estudar imagens, né? Como que a atenção humana funciona interpretando imagens. Como que é a hierarquia visual. Onde você coloca o quê? O que chama atenção, o que não chama. Ele vai ter que estudar isso. Agora, o copywriter não precisa. Ele não precisa saber como montar palavras, como montar frases. Ele não precisa saber nada disso. Que esquisito, seria a primeira profissão em que você não precisa conhecer a matéria que traz sustento para você. Muito louco, né? É como se um padeiro, ele não precisasse saber sobre pão. Ele precisasse saber só sobre como tocar uma padaria. E faz sentido se você for, sei lá, um investidor, um dono de negócio, enfim. Mas em algum momento ou outro, você tem que saber o que é um bom pão e o que é um mau pão, porque senão sua padaria vai falir. Você tem que entender como que o processo acontece, até para você contratar as pessoas, porque o pessoal vende isso assim, você vai escalar, você não precisa saber copy, depois você contrata outros copywriters, né? Só que se você não sabe o que precisa ser entregue, como aquilo deve se parecer, como que você vai fazer isso? Você vai contratar, sabe? Você nem sabe se o cara é bom ou se é ruim. Então parem de cair nessas armadilhas, tá? Tem que aprender um pouco de escrita sim, ok? Isso vai ajudar vocês. E muitas vezes quem fala isso domina a escrita e a estratégia deles é para manter vocês na ignorância. Eles falam que não precisa, porque muitas vezes não é nem por maldade, na verdade. Tá? Não é nem por maldade. Muitas vezes eles mesmos estão inconscientes disso. Eles não levam em consideração que a matéria que põe dinheiro na mesa deles é a escrita. Eles têm que escrever e não dominar a parte escrita. É burrice, na minha opinião. Tá? Então eu vou recomendar para vocês um livro de escrita. O outro aspecto que nós já vimos é o aspecto de vendas, né? Assim, que eu acabei de comentar, na verdade, é o aspecto de vendas. Quer dizer, você está fazendo aquilo
Porque cedo ou tarde você vai vender algo para as pessoas. Você pode fazer cedo, no sentido de fazer uma oferta direta para aquela pessoa, né, sem muito tempo entre a comunicação e a venda. Ou você pode fazer isso ao longo do tempo. Você vai produzindo conteúdo e tal, daqui a 6 meses você faz uma oferta. Você pode fazer isso. Mas a questão é que cedo ou tarde, assim, você vai ter que fazer isso. Vai ter que fazer essa oferta. Você é pago para fazer isso, tá? Para fazer vendas, ok? Se você não gosta de vender, por exemplo, a gente vai falar disso em outro vídeo, que são os padrões de compra. Porque talvez às vezes você não goste do jeito que a coisa é vendida. Não é que você não gosta de vender, é que você não gosta de vender daquele jeito, né? E aquilo pode te atrapalhar. Você pode ficar com a má impressão de que copy é só vender daquele jeito meio absurdo, meio ridículo, meio vulgar, tá? Mas a gente já vai falar disso. Então, vendas, mas você vai ter que aprender isso cedo ou tarde. Mas vendas é isso. Bom, depois nós temos o aspecto do comportamento. Quando você fala de persuasão, você está querendo, persuadir alguém de algo, certo? Esse alguém envolve não tecnicamente o domínio da escrita, mas o domínio do comportamento humano. Quem é essa pessoa? Tá? Esse comportamento tem vários estudos aqui sobre isso, né? Vários livros, enfim, vou indicar um. Mas existe um aspecto geral, quer dizer, como o ser humano normalmente funciona, quais são os padrões de comportamento, e existe um aspecto específico, que tem a ver com o nicho em que ele está. Tá? Você tem que fazer os dois, tem que usar os dois, não tem jeito. Então, por exemplo, é muito diferente vender para quem tem dinheiro de quem não tem, ou, enfim, tem pouco dinheiro. Então a gente sabe que pessoas com dinheiro não gostam de perder tempo e precisam de confiança. Elas precisam olhar para você e saber que podem confiar em você, porque elas também não têm tempo para ficar te analisando. Então é muito difícil que pessoas com muito dinheiro vejam vídeos como esse. Vou ficar 1 hora, 40 minutos vendo um vídeo para fazer uma compra. É difícil, tá? Então esse é um comportamento específico desse tipo de nicho, ok? Então é muito importante entender isso. Isso provavelmente vai ser algo que você vai estudar o resto da sua vida, tá? Mas você precisa começar em algum momento. Então, o comportamento, quer dizer, é estudar as pessoas, o ser humano. Você precisa fazer isso. E o outro aspecto que é pouco comentado é a mídia. A mídia significa o seguinte: onde essa comunicação vai acontecer? Porque isso vai influenciar o tipo de comunicação que você vai fazer. Assim, a mesma coisa que eu estou falando aqui em um texto escrito seria percebido por você de uma maneira diferente, porque é uma outra mídia. É um outro jeito de receber informações. Se eu estivesse dizendo tudo isso de regata na praia, você perceberia de outra forma. Se eu estivesse dizendo isso de terno num palco, no Maracanã, você acharia que eu seria uma estrela de rockstar e tudo que eu ia falar é extremamente importante, sei lá. Então, é muito importante entender como que as mídias funcionam, porque elas determinam a maneira como a sua mensagem vai ser recebida. Se você não estudar isso, significa que você acha que todo mundo entende informações da mesma maneira. E isso é extremamente burro, tá? Então, é muito importante que você entenda a mídia. E no nosso caso, a gente tem que entender como funciona a dinâmica das redes sociais. E, de novo, existe um elemento geral, como a coisa funciona no geral, e existe um elemento específico, como cada plataforma específica funciona. Tá? Então, o copywriting, digamos, no sentido como uma profissão que vale a pena seguir, envolve o estudo contínuo dessas 4 coisas. Em um momento você vai usar mais um do que outro, mas é necessário que você domine cedo ou tarde, ou pelo menos tenha conhecimento cedo ou tarde de uma dessas 4 áreas. Se você se tornar muito vendedor, você vai bater num certo platô, que é assim, a mídia mudou, as pessoas já não reagem daquela maneira, as pessoas ganharam muita consciência do processo de vendas, e você vai insistir nas mesmas estratégias de vendas e não vai funcionar. Porque a mídia mudou, as pessoas mudaram. Tá? Ou, se você não usar muito comportamento e estudar só vendas, você vai tentar vender um produto para um certo nicho que não funciona. As pessoas não se comportam daquela maneira naquele nicho. E não é que a estratégia sua está errada, você que está errado, porque está falando para as pessoas erradas. Tá? E se você estudar só vendas e tiver uma escrita muito ruim, as pessoas vão falar assim, mas esse cara é um analfabeto? Tá? Por exemplo, tente vender um produto caro, um produto para pessoas com mais educação, com a gramática terrível. Eu vou fazer um vídeo nesse canal sobre quando que a gramática importa, tá? E você vai perceber do que eu tô falando. Sabe, assim, não se enganem, sabe? Isso não é fácil, não é rápido. Não é assim, é que a coisa é complicada mesmo, mas é um negócio que
Eu acho que para quem gosta de escrever e para quem gosta de estudar, enfim, gosta dessa área, tem um pouco de artista e um pouco de empresário, eu acho que é uma área muito interessante, tá? Mas ela é exigente, ok? Bom, dito isso, vamos para as recomendações. Um livro de escrita que eu recomendo é A Arte de Escrever Bem no Trabalho, esse guia aqui da Harvard Business Review, tá? Eu tentei dar recomendações em português, mas nem sempre eu consegui aqui. Então, serão 5 livros, um para cada uma dessas áreas. Esse livro é muito bom. Tem um capítulo específico que se chama A Questão Profunda, tá? Que esse capítulo, você precisa comer com farinha esse capítulo, tá? Que é talvez o capítulo mais importante deste livro. Mas esse livro vai dar, assim, um norte para você entender como que está a sua escrita. Assim, o que você precisa melhorar, onde você precisa botar sua atenção. Enfim, isso aqui não é só para copywriter, é para todo mundo que quer ser entendido de alguma maneira, tá? Esse é um livro excelente, curtinho, muito fácil de entender. Parece que ele é meio técnico, mas não é. Você lê rapidinho esse livro e ele dá muitas dicas importantes para quem quer escrever melhor. Assim, ponto final, tá? E ele é voltado para pessoas que escrevem pro trabalho, né? Então, é o gênero de business writing, que aqui no Brasil há poucas obras publicadas, mas que nos Estados Unidos tem áreas e áreas e áreas e áreas e áreas sobre isso, milhares de livros, tá? Então, é muito importante que vocês entendam isso. Precisa estudar um pouco de escrita, sim. E esse eu acho que é um bom livro. Um livro de comportamento, há vários livros de comportamento, aquele do Sapolsky, Comports e tal, mas são livros grandes e às vezes muito técnicos. Esse aqui do Rory Sutherland, que vocês podem encontrar aqui no YouTube, vejam todos os vídeos que vocês puderem do Rory. Esse é um livro excelente. Sim, é um livro fácil de ler. São vários artigos do Rory sobre temas muito interessantes que vão desde da Nespresso, por exemplo, até Uber, como que funciona o comportamento dentro de cada uma dessas áreas. E eu acho que é uma introdução muito boa ao estudo do comportamento humano, tá? Eu acho que vale muito a pena ler esse livro. Eu acho que ele vai ser publicado agora, inclusive, assim, nesses próximos meses, e em português, né? Essa é a capa, eu procurei na Amazon, essa é a capa. Eu acho que vale muito a pena começar a estudar comportamento por este livro aqui e não por um livro do tipo gatilhos mentais, coisa assim do tipo, porque o Rory consegue te introduzir em vários assuntos de vários produtos comuns do dia a dia de uma forma divertida e assim, criativa. Você olha aqui e fala assim, puxa, eu nunca tinha pensado nisso. Você vai entender como nós percebemos as coisas no dia a dia, tá? Há outros livros, enfim, vários outros livros nesse aspecto, mas eu diria que esse aqui é um bom começo para quem nunca leu nada de um jeito mais intencional, porque essa é a grande questão do nosso trabalho, né? A persuasão escrita, persuadir outras pessoas por meio da escrita é o que todo mundo já faz, como eu dei o exemplo lá, né? De quando, sei lá, você quer persuadir as pessoas. Por exemplo, você vai entrar na faculdade e você vai escrever uma carta de recomendação. É um jeito de persuadir a pessoa. Ou você quer ser orientado por um professor na faculdade, você vai escrever uma carta ali pedindo para ele te orientar e por que ele deve te aceitar. Você vai numa entrevista, a pessoa vai dizer por que você quer entrar nesse trabalho. Então, a persuasão acontece o tempo todo. Tá? Você vai conversar com a menina, você vai querer seduzi-lo de alguma maneira, você vai tentar persuadi-lo de qualquer outra coisa, sei lá. Vai depender do seu objetivo. Mas a questão é que nós já fazemos isso. A diferença é que nós aqui estamos profissionalizando o negócio. Então, tudo precisa ser feito de uma maneira intencional, tá? E este livro do Rory te ajuda a, digamos, dar um passo para trás, vendo coisas que a gente faz com naturalidade, mas que podem ser usadas de maneira intencional, caso você queira, tá? Eu recomendo muito esse livro, um dos meus livros preferidos. Esse livro aqui do Oren Klaff, eu tentei achar em português, não tem. Mas é um livro sobre vendas, chama Pitch Anything, né? E aí tem em espanhol, caso você queira arriscar, ver se você consegue entender espanhol sem saber espanhol, ou talvez você saiba, enfim, mas tem em inglês. E algo que eu não falei no vídeo passado sobre o que eu faria diferente é que precisa aprender inglês. Acho que eu comentei, mas deveria ter colocado um tópico. Precisa aprender inglês. Se você não sabe inglês, significa o seguinte: significa que você não tem acesso ao que de melhor foi produzido do melhor país de propaganda da história do planeta Terra, que é os Estados Unidos. Tá? É o país da propaganda. Então, se você não tem acesso a isso, Estados Unidos e Inglaterra, mas Estados Unidos com certeza é o país número 1. Tá?
Se você não tem acesso a isso, você está ferrado. É como querer estudar filosofia sem estudar os gregos. Então você vai ter muita dificuldade de progredir. Não só nessa, eu diria em todas as carreiras hoje, mas nessa em especial é bem complicado. Significa que você está sempre muito atrás das pessoas e refém de pessoas que sabem inglês, vão pegar o livro, vão traduzir, vão vender no curso de R$1.000. Aí você está pagando R$1.000 para aprender aquilo que você poderia, enfim, só ler o livro, tá? Então é complicado. Eu diria para você ler o do Oren Klaff. O do Oren Klaff, agora por que ler esse livro, né? Ele apresenta de um jeito bem simples várias técnicas para vender coisas, tá? E eu acho que principalmente para quem tem algum receio na hora de venda, não quer parecer muito vendedor de telefone, vendedor de carro usado, né? Vendedor cachorrão, né? Esse livro é muito bom, tá? É um livro que oferece uma proposta sutil de persuasão das pessoas, principalmente mano a mano, tá? Para quem quer fazer, mas que pode ser passada para escrita. Ele vai dar os elementos centrais na hora de fazer uma venda de qualquer coisa, tá? Claro que não funciona para qualquer coisa. Vamos ser bem honestos aqui, né? Mas serve para muita coisa. E eu acho que vale muito a pena para quem tem essa resistência, tá? É um livro que, assim, rapidinho de ler, fácil de ler. O Warren Klaff, de novo, ele também escreve desse jeito meio marqueteiro, então você percebe que ele está tentando se vender como um grande vendedor, né? Mas vale a pena mesmo assim ler o livro. Um livro de mídia, eu acho que isso aqui é o melhor de todos. Tá? Há livros mais profundos, mas são mais acadêmicos, e eu acho que pode afastar vocês. Tem os livros do Neil Postman também, que são importantes, mas esse aqui eu acho que conta uma história de como... o subtítulo explica tudo. Como as redes sociais reprogramaram nossa mente e nosso mundo. É muito importante ler esse livro. Muito importante. Tá? Porque vai te dar ferramentas para entender melhor como a gente age na internet. Prever tendências. Prever também o que você está fazendo com as pessoas. Tem um certo tipo de responsabilidade ética aqui, na hora que você vai vender, que esse livro vai chamar atenção para isso, né? Maneira como você usa a ansiedade das pessoas a seu favor, por exemplo. Tá? Então, eu acho que é um livro... Marqueteiro não gosta de falar muito de ética, tá? Mas, assim, é um erro moral, né? E é como, né, enfim, pregar a moralidade no puteiro, né? Mas a Máquina do Caos, eu acho que é um baita livro, é escrito por um jornalista, o Max Fisher, e ele conta como que isso começou, como que começou os algoritmos, como que as pessoas começaram a reagir, qual que é a diferença entre estar na internet hoje e 10 anos atrás, que para muita gente que não... Eu vivi essa época, né? Eu vivi os anos 90, então eu vi o primeiro computador aparecer, eu vi qual que era a impressão da internet surgindo e tal, muito parecido com a questão da IA, então para mim parece que eu estou revivendo isso. Não, então assim, tudo mudou, e de fato tudo mudou naquela época, né? Então, eu acho que para quem não passou por isso é muito importante, e até para quem passou é importante também, porque você não viu tudo, né? Você era criança, adolescente, provavelmente, então você não prestava atenção nessas coisas. Mas eu acho esse livro fundamental para entender um pouco de mídia. Fácil de ler também, muito divertido. E é um livro um pouco longo, tem 500 páginas, mas enfim, se você ler um pouquinho aí, em um mês você termina, tá? Fechou? Esses são os 5 livros que eu indicaria para quem quer entender um pouco mais de copyright. Vocês podem perceber que para enfim, né, para marketing, na verdade, todos esses funcionam, né? Mas para copy, olha, eu pulei um, né? Para copywriting em específico, eu indicaria esse aqui do Andy Maslow, Copywriting Persuasivo. Eu tava encerrando o vídeo, maluco, né? Tava encerrando o vídeo, eu tinha esquecido desse daqui. O do Andy Maslow, eu acho que é um livro bom, é publicado pela editora H1. Ele é um livro menos marqueteiro, o Andy Maslow é marqueteiro, enfim, ele quer se vender ali também, mas eu acho que esse é um livro bem honesto em relação ao copywriting. Para quem nunca leu nenhum, eu acho que é um bom começo. Se não, tem o do Jim Edwards também, que é o Guia Definitivo, tem uma capa horrível, mas é bom. Tem um livro do Paulo Macedo também, que é uma boa introdução. Mas esse aqui eu acho que se você, enfim, já leu alguma coisa, ou já trabalha há algum tempinho, tem ali uns 6 meses, ali 1 ano trabalhando, eu diria que esse é um baita livro. Ele vai fazer uma diferença bem relevante no seu trabalho, a maneira como você faz copy. Porque ele junta essas áreas que eu comentei. Ele junta um pouco de psicologia, um pouco de escrita, um pouco de vendas. Eu acho que é um grande livro. Não em volume, né? Ele tem 200 e poucas páginas. Mas você lê muito rápido, as lições são bem curtas. Eu acho que vale bastante a pena. Se você não leu, lê este livro aqui. Perfeito? Agora sim, vamos encerrar. Então, se você quer saber também
sobre mais livros. Eu tenho uma lista de 100 livros comentados ali, um a um, tá? Que é, na verdade, dos meus alunos e mentorados do Copycraft e que neste momento eu estou oferecendo para quem entrar no Arquitetura dos Anúncios de graça. Se você entrar até quarta-feira que vem. Vou deixar o link aqui na descrição e vai ser um prazer ser professor e te orientar nessa nova fase da sua carreira. Perfeito? Até mais.